Iniciando aí nossos conceitos sobre função modular. Dentro dessa função modular, a gente vai ter a relação de cálculos de distância na reta. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o módulo de um número real. Por exemplo, se x é um número real, o simétrico de x é menos x. Então, nessa tabelinha, há a relação entre alguns simétricos. O 0, o simétrico dele, é ele mesmo. O 5, o simétrico dele, é o menos 5. O menos 3, o simétrico dele, é o 3. Raiz de 2 menos 1, simétrico é menos raiz de 2 mais 1. Então é a mesma coisa que eu colocar entre parênteses aqui e multiplicar por menos 1. 3 menos π. Mesma coisa, eu coloco dentro de parênteses aqui e multiplico por menos 1. Eu vou ter menos 3 mais π como simétrico. Então, na reta real, dois números simétricos, eles estão à mesma distância da origem, mas estão em lados opostos. Então, por exemplo, o ponto A, ele está à mesma distância que o ponto A'. Está com a distância de uma unidade aqui, né? Da origem. Mesma coisa no ponto B e o ponto B', e o ponto C e o ponto C'. Todos eles têm a mesma distância da origem. Então, comparando as distâncias, né? A gente já fez o OA e o OA', que a distância é 1. OB, OB', a distância é 2. Lembrando que a distância é sempre um valor positivo, né? OC e OC' é 7/2. Então, se um ponto P da reta real representa o número real x, a distância de P até a origem é chamada de módulo de x, ou valor absoluto de x. Indicamos o módulo de x colocando entre duas barras. Essas duas barrazinhas aqui, ó, significa módulo de x. Então, a distância entre dois pontos é, por definição, um número não negativo. Por isso, podemos definir que módulo de x da seguinte maneira: módulo de x é o número não negativo escolhido entre x e seu simétrico menos x. Então, por exemplo, para os 5 valores de x considerados no início dessa seção, a gente tem o módulo de 0 é 0. O módulo de raiz de 2 menos 1 é um número positivo. Então, é raiz de 2 menos 1. O módulo de 5 é 5. 3 menos π. Lembrando que π é aproximadamente 3,14. Então, aqui, dentro desse módulo, tem um valor negativo, que seria menos 0,14 aproximadamente. Então, o módulo tem que ser positivo. Então, menos 0,14 aproximadamente teria que ser o quê? Mais 0,14. Para que isso seja positivo, eu tenho que multiplicar o que está aqui dentro por menos 1. Então, fica menos 3 mais π. Módulo de menos 3 é o 3, é o valor positivo. Desses exemplos, temos a seguinte regra geral. O módulo de 0 é igual a 0. O módulo de um número positivo é o próprio número. O módulo de um número negativo é o simétrico dele, que é positivo. Então, simbolicamente, se x pertence a R, a gente pode definir que módulo de x é x
se o x for maior ou igual a zero, ou menos x se x for menor do que zero. Então temos aqui a definição de módulo. Na definição de módulo, x pode ser substituído por uma expressão matemática qualquer. Então, por exemplo, x menos 2. Então, x menos 2 ele vai ser x menos 2 se esse x menos 2 for maior ou igual a zero. Ou menos x menos 2, esse valor multiplicado por menos 1, se x menos 2 for menor do que zero. Ou seja, x menos 2 se x maior ou igual a 2, ou menos x mais 2 se x menor que 2. Esse termo aqui foi feita distributiva, né? Menos vezes x, menos x. Menos vezes menos 2, mais 2. Então, R2. Calcular os seguintes módulos. Módulo de 3 menos raiz de 7. Módulo de 2 menos x para x maior que 3. Então, vamos lá. Resolução A. Como 3 é maior que raiz de 7, temos que 3 menos raiz de 7 é maior do que zero. Então, o módulo é ele mesmo. Então, o módulo de 3 menos raiz de 7 é igual a 3 menos raiz de 7. B. Para x maior que 3, temos que 2 menos x vai ser menor do que zero, porque esse valor sempre vai ser maior do que 3. Então, menos 3, 2 menos 3, menos 1. 2 menos 4, menos 2. Então, o módulo de um número negativo é o seu simétrico. Então, portanto, se x maior do que 3, o módulo de 2 menos x é menos 2 mais x. É esse valor que é negativo multiplicado por menos 1 que o transforma em positivo. R3. Indicar o valor de módulo de x ao quadrado mais x menos 6 para os diferentes intervalos de variação de x e x real. Então, a resolução. Pela definição de módulo, a gente tem que x ao quadrado mais x menos 6, ele vai ser igual a esse termo aqui, se ele for maior ou igual a zero, e menos esse termo aqui, se ele for menor do que zero. Ou, fazendo a distributiva aqui, a gente tem menos x ao quadrado, menos x mais 6. Se ele estiver entre menos 3 e 2, x ao quadrado mais x menos 6, se x menor ou igual a menos 3, ou x maior ou igual a 2.